Olá, professor, boa noite. Vou te fazer a apresentação do meu trabalho, né, do relatório de circuitos, indo para o dito cujo. Bom, aqui temos o circuito com os 3 capacitores, o resistor e 2R, minha topologia era a mesma para todos. E o meu circuito tinha a peculiaridade de ser um dual system com uma entrada de 5 mais 5, 1 menos 1 de T. Né? E visto que o problema ele tinha essa peculiaridade, né, eu teria que achar os valores para 0 menos e para 0 mais. E vou demonstrar como é que eu fiz isto mais à frente. O senhor também tinha me falado para se atentar ali a algumas observações, né, que o senhor mandou pelo e-mail para fazer umas correções, e eu implementei essas correções nessa minha última implementação do trabalho. Certo? Primeiramente, eu fiz aqui o equacionamento do circuito através da definição de nós. Então eu defini esse nó aqui entre capacitor e um capacitor como Vx, aqui como está indicado nessa imagem aqui abaixo. Logo após, eu fiz o equacionamento, né? Então aqui eu tenho o IR, que seria essa corrente aqui que passa pelo R, igual a Vx sobre R. E aqui tem todas as correntes, né? I1, I2 e 3 são as correntes que passam respectivamente pelo capacitor 1, capacitor 2 e capacitor 3. E essa parte aqui era a mesma para todo mundo, né, também, porque como eu ainda não substituí os valores de entrada, esse sistema de equações deve ser o mesmo para todos. Bom, continuando, a gente tem o desenvolvimento matemático aqui, que eu vou achar a equação homogênea, representação homogênea, e também fique atento à representação dessa equação diferencial como equação mônica, como o senhor tinha me dito para fazer, né? E aqui a gente tem a equação mônica ali do E0', mais 3 meios de E0', mais 1 meio de E0 igual a menos EI'. Essa equação aqui eu consegui manipulando o sistema de equações, né? Então essa aqui é a equação diferencial de segunda ordem resultante, que de novo deve ser a mesma para todos os grupos, imagino eu. Resolvendo aqui a solução homogênea, a gente tem a equação característica podendo ser apresentada como R² mais 3 meio de R mais 1 meio igual a 0. E a gente tem que as duas raízes são menos 1 meio e menos 1. Então a resposta, a solução geral, né, da tensão Vout deve ser tal qual A vezes N menos T meios mais B N menos T. E para achar esses valores a gente primeiro tem que analisar o valor de menos infinito até 0 menos, para conseguir essas condições iniciais A e B. Avaliando agora para a resposta antiga, para t menor que 0, eu considero a entrada como 5, né, indo de menos infinito até 0. E devido ao comportamento dos capacitores como circuitos abertos no regime permanente, a gente tem que as correntes que passam pelos capacitores são todas 0. A tensão que está no capacitor 1 é igual a 5 volts, porque ela é igual à entrada, né? Esse capacitor ele foi carregado e indo para o 0 menos ele fica com 5 volts. Dito isso, como eu sei que todas as correntes são 0, eu também consigo tirar disso o E0' de 0 menos, que seria, como o E0 de 0 menos é menos Vc3 mais Vc2, a derivada dele é igual a menos I3 mais I2 sobre C, já usando essa substituição de que Vc' é igual a I sobre C. Continuando aqui, nós temos que o E0' de 0 menos vale 0, porque o I3 e o I2 valem 0. Vx de 0 menos é igual a Vc2 de 0 menos, que é igual a 0, Vx de 0 menos sendo aquele nó que a gente nomeou logo ali no começo do trabalho. E a gente tem as condições iniciais aqui, sendo T0 menos, E0' de 0 menos 0 e 0 de 0 menos também igual a 0. Certo. Continuando, nós temos aqui
Antes do degrau ter menor que zero, o circuito estava em regime permanente com zero menos igual a zero. E a zero menos, ele zero menos como também igual a zero, como eu dito anteriormente. E no decorrer do degrau, a gente tem uma variação da entrada como 5 volts. Né? E isso no instante igual a zero vai ocorrer um salto de VC1 para 10 volts, porque o VC1 igual a VC1 de 0 igual a EI menos VX de 0. O VX de 0 ele é o próprio 0 volts, e o EI de 0 agora passando 10, a tensão no capacitor 1 vale 10 para fechar essa equação aqui em cima. O VC2 ele é 0 porque ele está aterrado, né? O VC2 ele é igual a entrada, se não me engano, negativa do amplificador, e como a entrada positiva está aterrada, esse VC2 tem que valer 0 volts. Continuando, nós temos que a saída aqui vale menos 5, a saída mais VC3 menos VC2 vale 0, logo VC3 de 0 igual a 5. E o E0 de 0 valendo menos 5 é devido àquele salto de 5 volts na entrada. Né? A gente tem um salto de 5 volts que tem uma excitação que promove menos 5 na saída, e isso fecha essa equação aqui embaixo, de E0 de 0 mais VC3 menos VC2 igual a 0, achando o VC3 que vale 5. Inclusive esses valores, como eu vou mostrar mais pra frente no trabalho, eles foram achados na simulação e foram achados também na implementação física do circuito. O cálculo de zero linha no instante do degrau a gente tem nesse sistema aqui descrito pela seguinte equação diferencial ordinária de 2 a 0 linha mais 3 a 0 linha mais E0 igual a menos 10 derivada do impulso. E, para determinar essa condição inicial de zero linha, integramos a equação diferencial nesse intervalo entre 0 menos e 0 mais. Aplicando essa integral, a gente vai ter, no fim das contas, 2 vezes 0 linha, essa integral aqui desse lado, 0, a integral da entrada. No caso, é da entrada isso, é 0. Não, desculpa, a integral da saída é 0. 0 menos 0 mais dá 0. A integral desse impulso de 0 menos é 0. A integral é impulso em 0 menos impulso 0 menos, que é 0 menos 0, que é igual a 0. Logo a equação se simplifica como 2 vezes E' de 0, 2 vezes E0' de 0, mais 3 vezes E0 de 0, que é igual a menos 10 vezes 0, que é 0. Utilizando o valor de E0 encontrado na análise das correntes capacitivas, onde E0 de 0 igual a menos 5 volts, a gente tem 2 vezes E0' de 0 mais 3 vezes menos 5 igual a 0. Logo, a gente tem E0' de 0 igual a 15 meios, E0' de 0 igual a 7,5 volts por segundo, né, que seria aqui usando a unidade da derivada da tensão. Certo. Agora, para a determinação das constantes A e B, aplicando as condições iniciais, temos E0 de 0 igual a mais B que é igual a menos 5, E de 0 igual a menos 0,5A menos B que é igual a 7,5. Resolvendo esses sistemas, a gente tem que A igual a 5, B igual a menos 10, e chegamos à expressão final para a tensão de saída como 5 E na menos T meios, menos 10 E na menos T, vezes U menos 1 de T. Esse menos 1 de T, como o senhor bem me disse, ele é importante para indicar a definição dessa função em t igual a 0, porque o de t ele é indefinido em t igual a 0, e o de menos 1 de t não é definido em t igual a 0. Então essa nomenclatura é importante para isso, para conseguir ter essa definição em t igual a 0. Aqui embaixo é a simulação do Faustad, né? Eu fiz um chaveamento similar desenvolvido no próprio circuito, e como eu disse anteriormente, né, a resposta em 0 é a mesma esperada pelos cálculos. E aqui é interessante perceber que eu tenho essa tensão de 10 volts aqui, e quando eu chaveio, ele vai para 5. E no caso, né, ele começa em 5 inicialmente, depois eu chaveio ele vai para 10, porque eu coloco 2 capacitores em série, e é realmente a mesma coisa que eu fiz na implementação física do circuito. Né? Eu coloquei
ora uma fonte conectada aterrada, ora essa fonte pelo switch ele se conecta a outra fonte de 5 volts em série para virar uma fonte de 10 volts, né? Ou duas fontes de 5, que é igual a uma fonte de 10. Enfim. Aqui é o gráfico V de E0, e esse é o mesmo esperado pela equação que eu achei. A gente tem um termo ali, uma porção antes de ser ativado esse switch, ali no zero menos, a gente consegue ver aqui como é que ele se comportava, e também como é o comportamento dele após a virada desse switch, né, em T maior ou igual a zero. Aqui temos a implementação física do circuito, e eu coloquei uma legenda para cada elemento dos nós, né, para indicar em que ponto do protoboard tá cada nó. E para ficar um pouco mais visual, para entender o que eu fiz, né? Já que foi até que uma implementação bem simples, eu consegui montar esse circuito no protoboard de uma maneira, diria que até bem elegante ali. Não tem tantas conexões, um pouco mais visual, um pouco mais fácil de ver, né? Aqui está o circuito montado e operante, né, no osciloscópio, que estão as duas fontes de tensão que eu coloquei uma em série com a outra, né, através do switch ali, que era esse switch aqui perto do fio vermelho, desculpa, do fio azul. Aqui tem a curva de tensão, eu coloquei aqui EI, mas está errado, né? Aqui é E0, E-out. Curva de tensão E-out no osciloscópio. Eu vou ajeitar essa legenda aqui na hora de enviar, só agora que eu fui ver. Que também, de novo, é esperado pelas simulações e pelo cálculo que a gente fez antes. Aqui eu fiz o Smart Table que o senhor me pediu, que tem a tensão de 0 mais, o VC1 de 0 mais, VC2 de 0 mais, VC3 de 0 mais. E aqui nós temos como VC1 de 0 mais com 10 volts, VC2 0 mais 0 e VC3 0 mais 5 volts. E o EI de 0 mais igual a 10 volts. Né? Eu já esse 0 mais. E a partir daqui, no nosso equacionamento, eu fui achando o valor das correntes de 0 mais, né, o valor basicamente as correntes, porque a tensão que eu já tinha calculado VC1, VC2 e VC3. E aqui está a Summer Table, os valores, né? E aí também me atentei ao fato de que, de novo, igual a zero, eu tenho que utilizar essa notação o menos 1 de t, né, que o senhor tinha colocado. E para maior ou igual a zero também, o menos 1 de t. Então aqui estão as correntes, as tensões em E0, e aqui estão as tensões nos capacitores. E no Faustage eu também fiz a implementação de todas as tensões nos capacitores e a implementação da tensão E-out ali. E aí fica um pouco mais visual para checar que de fato essas funções elas correspondem ao que era esperado pela Summer Table, pelos cálculos conduzidos ao longo desse trabalho. Caso essa resposta ela é condizente. Aqui eu fiz uma crítica uma crítica, mais uma análise do que uma crítica, né? Ao artigo do MIT que o senhor tinha pedido, que indo desde a introdução e tese central do artigo, até as limitações da abordagem para transformada, no menos ali, e a questão da restrição da aplicação do teorema de convolução, e esse foco limitado ali na causalidade, né? Então, aqui na conclusão a gente percebe que o artigo do MIT faz realmente uma contribuição significativa, né, ao identificar e resolver a inconsistência no tratamento da origem pela transformada no lateral de Laplace em circuitos com descontinuidades, e a abordagem aqui da transformada em menos é superior para cálculo sistemático da resposta total, incluindo as condições iniciais. Né. E no aprendizado, nas coisas aprendidas ao longo da execução do trabalho, eu diria que o principal foi
implementação física ali do circuito e também esse lado de entender um pouco melhor como é que funciona um circuito dual system, que a gente não é muito, às vezes, munido ao longo da faculdade para entender e representar matematicamente esse circuito de uma maneira coesa. E eu acredito que ao longo dessa cadeira, com o grande auxílio e paciência do senhor, eu consegui entender bem melhor e ter uma representação muito mais completa de como é que um circuito dual system com uma descontinuidade no zero, como fazer essa representação no zero, que o maior, diria, impasse da cadeira. Também, de novo, né, essa questão da implementação física, mexer com protoboard, isso daí era tudo novo para mim. E eu acho que eu tive um grande salto nesse sentido. Então é isso, professor. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que o senhor tenha um ótimo fim de semestre, um ótimo fim de ano. E um grande abraço. Boas férias.